Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar hoje num universo que, olha, mistura tecnologia, finanças e até cultura pop. O mundo das criptomoedas, NFTs e as famosas meme coins. A ideia é entender o essencial, sabe? Separar o que é hype do que é real. Exatamente. Temos bastante coisa para conversar. Sim. Vamos começar pelo básico, né? O que faz uma criptomoeda ser diferente do dinheiro comum? E como é que essa tal de tecnologia blockchain entra na história? Boa. Depois a gente avança para outros conceitos, tipo criptoativos, os NFTs que deram o que falar e, claro, as meme coins que são um fenômeno à parte. Certo. Começando pelo básico, então. Criptomoedas. A gente ouve falar que são digitais, sem banco central. Mas o que essa descentralização quer dizer, assim, na prática? Olha, a grande sacada é a confiança distribuída, em vez de depender, sei lá, de um banco central para validar tudo. Uhum. As criptomoedas usam a blockchain. Pensa nela como um livro-razão digital. Só que ele é público, compartilhado entre muitos computadores. Ah, tipo um livro caixa gigante que todo mundo tem acesso. Isso, e cada transação é verificada pela rede toda e registrada lá, de forma permanente, segura, usando criptografia forte. Entendi. Isso tira a necessidade de um intermediário central, né? Faz sentido. É um jeito de garantir que ninguém vai lá e altera o registro sozinho. Mas, e o termo criptoativo? É a mesma coisa que criptomoeda ou tem diferença? Tem uma diferença, sim. É um termo mais amplo, sabe? Pensa em criptoativo como a categoria mãe. Qualquer bem de valor que está registrado numa blockchain. Ok. As criptomoedas são um tipo de criptoativo. Elas funcionam mais como o dinheiro digital, para troca mesmo. Certo. Mas aí tem outros. As stablecoins, por exemplo, que tentam ficar pareadas com moedas fortes, tipo o dólar. São super importantes para quem negocia, para fugir um pouco daquela volatilidade louca do Bitcoin, né? Ah, para dar uma segurada no valor. Exato. Tem os utility tokens, que são tipo uma chave, um passe para usar um serviço específico dentro de uma plataforma. Tem security tokens, que representam ativos do mundo real mesmo, como ações de uma empresa, sabe? Trazendo as regras do mercado financeiro tradicional para o mundo cripto. E, claro, os NFTs. Ah, chegamos neles. NFTs, os tokens não fungíveis. A ideia é que cada um representa algo único, insubstituível. Tipo uma obra de arte digital, é isso? Exatamente isso. Não fungível quer dizer que não dá para trocar um por outro igualzinho. Tipo, uma nota de R$ 10 eu troco por outra, mas um quadro original não. Perfeito. Essa é a analogia. O valor não está só no arquivo digital em si, que, como você disse, pode até ser copiado. Sim, essa é a parte que confunde muita gente. Pois é, mas o valor está na prova de propriedade que fica registrada lá na blockchain. É como ter o certificado de autenticidade daquela obra de arte. O primeiro NFT que se tem notícia é o Quantum, do Kevin McCoy, lá de 2014. Nossa, faz tempo já. Faz. E tem muito a ver com colecionismo, com status e com essa ideia de criar escassez verificável no mundo digital, onde tudo parece copiável. Faz sentido. Lembro bem daquela febre dos CryptoKitties. Foi em 2017, né? Uns gatinhos digitais colecionáveis que quase travaram a rede Ethereum. Nossa, lembro sim. Foi um teste de estresse daqueles para tecnologia, né? Mostrou o potencial, mas também os limites da época. Total. E a gente viu aquela montanha-russa de valores. O caso do primeiro tweet do Jack Dorsey é emblemático, vendido por quase 3 milhões de dólares como NFT. Uma fortuna. É, e um tempo depois, as ofertas mal passavam de algumas centenas de dólares. Isso mostra não só a volatilidade, mas levanta a questão: o que realmente dá valor a isso? É a tecnologia? É a novidade. O hype. Uma mistura doida de tudo. É uma pergunta complexa mesmo. Agora, mudando um pouco de chave, mas ainda nesse universo. Meme coins, moedas baseadas em memes da internet, tipo o Dogecoin do cachorrinho Shiba Inu. Isso soa surreal. E é um pouco surreal mesmo. Elas nascem literalmente de piadas, de memes, de fenômenos virais da internet. O Dogecoin surgiu em 2013 como uma sátira às próprias criptomoedas. Uma piada que foi longe, então. Muito longe.
O valor aqui, olha, raramente vem de um fundamento técnico super robusto, sabe? Vem da força da comunidade online, do barulho que fazem nas redes sociais e principalmente de muita, mas muita especulação. Entendi. A gente viu a Shiba Inu, por exemplo, se promovendo como a matadora da Dogecoin. E mais recentemente a Pepe, baseada naquele meme do sapo, que explodiu de repente. É uma mistura muito louca de finanças com cultura da internet. Vi até que figuras políticas entraram na onda, né? Como o Donald Trump lançando suas meme coins agora em 2025. Exato. Mostra como essas fronteiras estão cada vez mais borradas. Mas aqui o alerta tem que ser máximo. O risco é altíssimo. Imagino. Além da volatilidade ser absurda, tem muito golpe nesse meio. Os famosos rug pulls. Ah, o puxão de tapete? Isso. Os criadores do projeto somem com o dinheiro dos investidores e o token vira pó. A força da comunidade real impulsou no preço, mas o perigo de perder tudo é gigantesco. Tem que ter muito cuidado. Ok, então, tentando amarrar tudo isso. Criptomoedas trouxeram a ideia da descentralização com a blockchain, NFTs pegaram essa ideia e aplicaram para a propriedade de coisas únicas digitais. E as meme coins são tipo o ápice da especulação movida pela cultura da internet e pelo poder das comunidades online. É por aí? Perfeito, resumiu bem. O ponto crucial é entender que esse universo é muito diverso. Tem tecnologia com potencial real, transformador, como a própria blockchain, mas tem também muita espuma, muita especulação e um risco enorme, especialmente quando a gente fala de NFTs e meme coins. Certo. A tecnologia permite criar coisas novas, sem dúvida. Mas o hype, principalmente nesses mercados mais recentes, exige um olhar bem crítico. Pesquisar, entender onde se está colocando tempo ou dinheiro, é fundamental. Fascinante e um pouco caótico, né? Para quem está começando a explorar esse mundo agora, que pensamento final a gente poderia deixar? Uma pulguinha atrás da orelha? Olha, talvez refletir sobre como a própria noção de valor está se transformando. O que, afinal, confere valor a um ativo digital que a gente não pode nem tocar? É a tecnologia por trás? É a utilidade prática que ele oferece? É o tamanho e o engajamento da comunidade? Ou é só o hype do momento, a moda? Questionar isso ajuda a navegar nesse espaço com um pouco mais de discernimento, sabe? Não ir só na onda. Next level. É fundamental entender os grandes, sabe? Bitcoin, Ethereum, Ripple V, o XRP, claro, e até Dogecoin. Ajuda a pegar as diferentes filosofias, as tecnologias por trás. Cada uma conta uma história, né? E aposta num futuro diferente. Vamos começar pelo começo, então? O pai de todos, Bitcoin, o BTC. Lançado lá em 2008 por aquele nome misterioso, Satoshi Nakamoto. Até hoje ninguém sabe quem é, né? Que loucura. É um mistério total. E tem a história clássica, aquela das duas pizzas, 10 mil bitcoins em 2010. Na época, uma pechincha. Hoje, nossa. Nem me fale, uma história icônica mesmo. E a segurança do Bitcoin vem do Proof of Work, a tal da mineração. Basicamente, exige um poder computacional bem grande para validar tudo. E tem a sacada da escassez, né? Só 21 milhões de BTC vão existir. Ponto final. Isso é genial. Mas você sempre fala daquela mensagem no primeiro bloco, o bloco Gênesis. Ah, sim. Aquilo é fascinante. Chancellor on brink of second bailout for banks. Uma manchete do The Times de 2009. Não foi só um detalhe técnico colocar aquilo ali, certo? De jeito nenhum. Foi tipo uma declaração de propósito, sabe? Cravada na pedra fundamental do Bitcoin, uma crítica direta ao sistema financeiro tradicional, bem ali no meio da crise de 2008. Mostra muito da filosofia original por trás. Legal. Então, se o Bitcoin foi a faísca, o Ethereum, o ETH, que veio em 2015, tentou acender uma fogueira diferente. Não é só dinheiro digital, é mais uma plataforma, né? Quase um computador mundial descentralizado. Por causa dos contratos inteligentes, os dApps. Exato. O que é incrível no Ethereum é justamente isso. Poder programar o dinheiro, criar aplicações que vão muito, mas muito além de só transferir valor. Mas claro, a trajetória teve seus dramas, como aquele hack da Dale em 2016.
Nossa, esse hack abalou geral a comunidade, né? Colocou em xeque a própria ideia de que a blockchain era imutável. Exatamente, porque roubaram uma grana alta de uma organização autônoma. E aí veio o debate. A gente mexe na rede para corrigir o erro ou mantém o código é lei, custe o que custar? E aí? Bom, a decisão foi intervir, e isso causou a divisão. Daí nasceu o Ethereum que a gente conhece hoje e o Ethereum Classic, que seguiu a corrente original, sem a intervenção. E mais recentemente, a grande virada foi o The Merge, em 2022, a transição para Proof of Stake. Ah, sim. Isso mudou tudo em termos de sustentabilidade, né? O consumo de energia. Caiu drasticamente, mais de 99,5%. Porque em vez de máquinas competindo loucamente para minerar, os validadores são escolhidos com base nas moedas que eles têm e apostam na rede. É um processo, assim, muito menos intensivo. Entendi. Agora, mudando totalmente de assunto. Ripple e sua moeda, o XRP. A proposta deles é bem diferente, né? Não é derrubar os bancos, mas sim é trabalhar com eles, facilitar pagamentos internacionais, deixar mais rápido, mais barato. Isso. É outra pegada. O XRP Ledger, a rede deles, não tem mineração. Os 100 bilhões de XRP já foram criados lá no início. Usam um sistema de consenso diferente, bem rápido, para validar as transações em segundos. O foco é eficiência para o sistema financeiro atual. Mas essa ideia de ser amigo dos bancos, isso não gerou, uma certa desconfiança na galera mais purista do mundo cripto? Aquela que via o Bitcoin como alternativa ao sistema? Com certeza. Gerou e ainda gera muito debate. É uma visão mais pragmática, sabe? Contrasta com o idealismo de outras criptos. E a Ripple também teve aquela briga longa com a SEC, a CVM americana, né? Sobre se o XRP era um valor mobiliário ou não. Acabou num acordo. E olha que interessante. Aqui no Brasil, em 2025, tivemos o lançamento do primeiro ETF do mundo 100% lastreado em XRP. O XRP H11, lá na B3. Um marco. Que doideira. Bom, para fechar essa rodada tem a Dogecoin. A Doge. Essa começou como piada mesmo, né? Em 2013, baseada naquele meme do cachorro Shiba Inu, o Doge. Os caras criaram em poucas horas só pela zoeira. Pois é, mas a piada pegou de um jeito, criou uma comunidade incrivelmente forte. O pessoal usava para dar gorjeta online, para campanhas de caridade e, claro, teve o empurrãozinho de figuras como o Elon Musk, né? Os tweets dele mexiam pra caramba com o preço. É surreal. Chegou ao ponto de financiarem uma missão espacial para a Lua, a Doge 1, totalmente paga em Dogecoin. Pensar que um meme da internet está literalmente indo para a Lua. Isso diz muito sobre o poder das comunidades online, né? E talvez sobre o quão surreal esse mercado cripto pode ser às vezes. É verdade. E tecnicamente ela usa Proof of Work também, mas com um algoritmo diferente, o Script. E desde 2014 ela tem mineração mesclada com a Litecoin. Isso significa que quem minera Litecoin pode minerar a Dogecoin junto, quase sem custo extra, o que ajuda na segurança da rede. Uau! Então, resumindo a ópera, temos o pioneiro, focado em ser reserva de valor, talvez, Bitcoin, a plataforma superprogramável Ethereum, a solução que quer se integrar a finanças tradicionais, Ripple, XRP, e o fenômeno cultural que nasceu de um meme, Dogecoin. É uma diversidade impressionante de propostas e tecnologias. Isso levanta uma questão bem interessante, né? O que essa variedade toda de abordagens, desde criticar os bancos até colaborar com eles, passando por piadas que viram ativos bilionários. O que tudo isso revela sobre o futuro do dinheiro, do valor digital, como essas visões tão diferentes vão evoluir, vão competir, vão talvez convergir em algum ponto? Next level. Depois de entender o que são e quais as principais criptomoedas, hoje a conversa esquenta, né? Vamos ver como o dinheiro entra e sai desse jogo. Como é que se investe nisso? Quem ficou milionário mesmo? E claro, vamos tentar desvendar o mistério do Daniel Fraga. Uma figura, nossa, quase mítica no Brasil. Exato, agora é hora da prática, né? Onde aquele potencial todo encontra a realidade. E aí,
Bom, tem ganhos incríveis, mas também riscos enormes, lado a lado. Vamos olhar as estratégias, as histórias de quem se deu bem, e esse caso brasileiro que é uma mistura, né, tecnologia, ativismo e um sumiço bem estranho. Pois é, começando pelos números. São impressionantes mesmo. O Bitcoin, por exemplo, nossa, deu retornos médios anualizados de quase 138% desde 2009. Nenhum investimento tradicional chega nem perto disso. Mas, sempre tem um mas, né? Essa performance toda vem com custo? Ah, com certeza. A volatilidade é brutal. Quedas de 90%, super possível, já aconteceu várias vezes. É um mercado que joga com outras regras, sabe? Muito diferente da bolsa. E o risco não é só o preço caindo, não. Segurança é um ponto-chave. Aquele hack da Bybit em 2025, que levou 1,4 bilhão, mostra que nem as gigantes estão 100% seguras. É o tal do risco de custódia. E ainda tem a regulamentação. Aqui no Brasil, por exemplo, a tributação. Ah, tributação. Pode chegar a 22,5% sobre ganhos acima de R$35 mil no mês. E isso, bom, tá sempre mudando, tem que ficar atento. Nossa, complexo. Então, com esse cenário todo, como é que o investidor pode se virar? Uma tática que se fala muito é o tal do Dollar Cost Averaging, o DCA. Sim, o DCA é uma boa. Basicamente, você investe um valor fixo, tipo, todo mês, na mesma data. Ajuda a não se desesperar com as quedas e a fazer um preço médio melhor. Você não tenta adivinhar o fundo do poço, sabe? Outra coisa é o holding. Holding, segurar para sempre. Tipo isso, comprar e segurar a longo prazo. Mas aí o ideal é focar em projetos mais sólidos, né? Como Bitcoin, Ethereum, que já tem um histórico, fundamentos. E claro, diversificar. Não colocar tudo numa coisa só. Explorar um pouco de DeFi, talvez NFTs, e usar stablecoins, aquelas moedas que seguem o dólar, para se proteger um pouco na turbulência. Entendi. Faz sentido. E essa montanha-russa toda, ela não deu só susto, né? Também criou muita riqueza muito rápido. Muita. Os gêmeos Winklevoss, por exemplo, é um caso clássico. Pegaram a grana do acordo com o Facebook, compraram o Bitcoin quando valiam os $120 e ficaram bilionários. Caramba, bilionários? Sim. E tem o Eric Fineman, um garoto, investiu $1.000 que ganhou da avó com 12 anos, ficou milionário antes dos 18. E não são casos isolados, não. Só em 2024 apareceram mais de 84 mil novos criptomilionários no mundo. É muita gente. Uau! E aqui no Brasil, temos gente assim também? Temos sim. O Bruno Perini, que é bem conhecido na área de educação financeira, já falou que tem uns 80% da carteira dele em Bitcoin. Isso mostra uma confiança enorme na moeda, né? Mesmo com essa loucura toda de preço, o Thiago Nigro, lá do Primo Rico, também entrou forte. Comprou participação em corretora, investiu pesado. Interessante. E o brasileiro investe como? Tem alguma preferência? Olha, aqui o Bitcoin ainda reina. É uns 60% das carteiras cripto, mais ou menos. E tem um padrão curioso. Muita gente compra na primeira semana do mês. Sugere que o pessoal tá usando parte do salário para fazer aquele DCA que a gente falou. Todo mês, pinga um pouquinho lá. Faz sentido. Falando em Brasil, a gente chega numa das histórias mais malucas, talvez, o Daniel Fraga. Quem foi ele, afinal? O Fraga, ele foi um dos primeiríssimos a falar de Bitcoin no Brasil. Começou lá por 2011, quando um Bitcoin valia, sei lá, uns R$12. Ele era libertário, sim, radical mesmo. Usava o YouTube para bater pesado em político, no Estado, e isso deu um monte de processo para ele. Teve um caso famoso que ele chamou auditores da Receita de ladrões engravatados. Deu o que falar. Nossa. E o que o Bitcoin tem a ver com isso? Qual é a ligação dele com o cripto que o torna tão especial? A estratégia dele foi radical. Ele pegou todo o dinheiro dele, todo o patrimônio e converteu para Bitcoin, bem cedo. Aí, quando a justiça vinha cobrar a indenização dos processos, tentava bloquear a conta, penhorar bens, só achava migalha, tipo R$5,26 numa conta. R$5? Não paga nem um café. Exato. Mal paga um café. O Bitcoin virou o escudo dele, financeiro e ideológico. O dinheiro ficou fora do alcance do sistema tradicional. Totalmente. Que coisa. E dá para saber quanto ele chegou a ter? Existe alguma estimativa? É difícil cravar um número, né?
Mas o pessoal que analisa o blockchain, as transações públicas, as tais análises on-chain, sugere que ele pode ter movimentado valores na casa dos milhões, talvez até bilhões de reais, considerando a valorização absurda do Bitcoin desde aquela época. Bilhões? Mas e aí? O que aconteceu com ele? Então, em 2017, o cerco judicial apertou. Passaporte suspenso, CNH cancelada, a pressão estava grande. E aí, ele sumiu, desapareceu. O último vídeo que ele postou foi sobre OVNIs. Bem enigmático, para dizer o mínimo. Sumiu? Assim... Sumiu. Virou lenda. Inventaram até um verbo. Fragar significa sumir sem deixar rastro. As teorias são muitas. Fugiu para fora, foi morto, perdeu tudo em outras criptos. Quem sabe? Recentemente, uns youtubers acharam umas pistas. Parece que ele morou em Ribeirão Preto até 2021 e teve um acesso na conta dele numa plataforma, a Loco Bitcoins, em 2020. Um sinal de vida, talvez. Que doideira. E o mais irônico é que alguns processos contra ele acabaram sendo arquivados porque não achavam ele para intimar. Pois é, ele meio que ganhou por WO, por ausência, uma vitória possibilitada justamente pela natureza do Bitcoin, de ser difícil de rastrear e confiscar, né? Impressionante. É uma demonstração prática mesmo do poder de resistência financeira que essa tecnologia pode dar. Exatamente. Sim, mas exige estratégia para lidar com a volatilidade maluca, os riscos. Aí abre espaço para histórias incríveis de enriquecimento e até de gente usando a tecnologia para desafiar o sistema, como o Fraga fez. Perfeito. O caso Fraga mostra bem essa tensão, né? A tecnologia como ferramenta para uma autonomia radical, mas que também levanta questões sérias sobre responsabilidade, sobre os limites dessa liberdade toda. Next level. Seguimos nossa jornada pelo mundo cripto e hoje o foco é numa relação que, olha, tá pegando fogo. Governos versus criptomoedas. Como é que eles estão lidando com essa inovação toda, né? Que desafia o controle tradicional. Exatamente. É uma corrida global, assim, para entender e, claro, tentar regular essa nova classe de ativos. As fontes que a gente analisou traziam um panorama bem interessante das diferentes abordagens, sabe? Os desafios e o que isso significa para quem usa ou investe. Então vamos lá, vamos analisar esse cenário. Qual que é a visão geral que essas fontes estão trazendo para a gente? Olha, o mapa global é bem diverso. Das 75 maiores economias que as fontes cobriram, umas 45 consideram cripto legais. Mas, veja bem, 20 têm proibições parciais e outras 10 baniram geral. Nossa, bastante diferença. Muita. Isso mostra como o contexto econômico e político de cada lugar pesa demais, né? Total. E olhando para frente, para 2025, quais são as grandes tendências que os governos estão seguindo? O que está mais em foco? Tem um movimento forte para mais transparência e combate à lavagem de dinheiro, o famoso AML-CFT. Uma ferramenta-chave nisso é a Travel Rule, do GAFI ou FATF, que é aquele grupo intergovernamental, né? Sei. O que define os padrões globais contra crimes financeiros. Isso. Essa regra basicamente exige que informações do remetente e do destinatário acompanhem as transações de cripto entre as exchanges. E a implementação dela está avançando bastante. Entendi. E tem mais alguma coisa, assim, em destaque? Sim, as stablecoins também estão na mira. São aquelas moedas digitais que geralmente são atreladas a moedas fortes tipo dólar. Os reguladores andam preocupados com o possível impacto na estabilidade financeira, sabe? Caso elas cresçam muito rápido. Faz todo sentido. E como é que as grandes regiões, as potências estão agindo? Vamos começar pela Europa. Como tá lá? Então, a União Europeia deu um passo bem largo com o MiCA. É um regulamento que unifica as regras para os 27 países membros e que entrou em vigor total no finalzinho de 2024. Ah, o MiCA. Já ouvi falar. Pois é o primeiro pacote regulatório assim tão abrangente no mundo. A ideia é harmonizar tudo, trazer segurança jurídica e, quem sabe, até definir um padrão global, tentando equilibrar controle com espaço para inovação, né? Que diferença para a situação nos Estados Unidos, hein? As fontes descrevem como algo bem mais caótico, né? Exato. Lá, a situação é uma verdadeira colcha de retalhos. Várias agências federais, tipo a SEC e a CFTC, disputam quem manda em quê. A SEC vê muitos tokens como valores mobiliários. A CFTC já olha para commodities. E o Congresso? Não define logo? Pois é, o Congresso ainda não bateu o martelo numa lei federal clara.
e isso gera uma incerteza danada. Para complicar, o IRS, que é a Receita Federal deles, trata a cripto como propriedade. Isso afeta bastante a questão dos impostos. E ainda tem as leis de cada estado, né? Que variam muito. Sim. Nova York, por exemplo, é super rigorosa com a BitLicense. Já Wyoming é vista como mais criptoamigável. As fontes até mencionam uma possível mudança de rumo agora em 2025, com a nova administração Trump sinalizando talvez menos regulação no setor. Interessante. Trazendo a conversa aqui para nossa realidade, para o Brasil. Como o Brasil se encaixa nisso tudo? As fontes indicam uma postura um pouco diferente, né? O Brasil tem se destacado na América Latina. A abordagem é mais progressista, mas ainda assim buscando regular. A Lei 14.478 de 2022 criou um marco legal importante. Certo. E quem ficou responsável? Usar as empresas que prestam serviços de criptoativos, como as exchanges. A expectativa é que as regras finais, depois da consulta pública, saiam agora no começo de 2025. E um ponto importante, a lei também aumentou as penas para quem comete fraude usando cripto. Essa busca por transparência que você falou antes, com a Travel Rule, também aparece na forma como os governos monitoram as transações. Aquele mito do anonimato total em cripto já caiu por terra, né? Com certeza, as agências fiscais, a polícia, usam ferramentas de análise de blockchain. Basicamente, conseguem seguir o rastro das transações nas redes públicas. E exigem que as exchanges identifiquem seus clientes, o tal do KYC, conheça seu cliente. Entendi. E a cooperação internacional também está crescendo. Um exemplo é o CARF, da OCDE, que é um acordo para troca automática de informações fiscais sobre criptoativos entre os países. E como ficam os impostos aqui no Brasil? De forma resumida, o que a gente precisa saber? Bom, a Receita Federal exige que se declare a posse e as operações com criptoativos acima de certos valores. Ganhos de capital na venda podem ser isentos de imposto de renda se o total vendido no mês for até R$ 35 mil. Ah, a famosa isenção dos 35 mil. Exato, mas atenção, essa isenção só vale para vendas feitas em exchanges que tenham CNPJ aqui no Brasil. Se vender numa exchange lá fora, não tem isenção. Acima desse valor, o imposto é devido. O ponto é, a Receita está de olho. Mesmo com toda essa complexidade de regras, impostos, monitoramento, a adoção de cripto não para de crescer no mundo, né? É impressionante realmente. O índice da Chainalysis de 2024 mostra Índia, Nigéria e Indonésia lá no topo da adoção. O Brasil deu uma pequena caída, está em 10º lugar. Ah, caiu. Caiu uma posição, mas continua sendo um gigante. É o 6º país em percentual da população com cripto, quase 18%, e o 4º em número absoluto de usuários. São uns 26 milhões de brasileiros com cripto. Uau, é muita gente. E o que explica essa força toda, principalmente em países emergentes? Olha, são vários fatores juntos, né? Em lugares com muita instabilidade econômica, tipo Argentina, Turquia, cripto vira uma alternativa para proteger o patrimônio. Em outros, como na Nigéria, ajuda na inclusão financeira, gente que não tem acesso a banco. Faz sentido. Remessas internacionais mais baratas, como acontece nas Filipinas, também ajudam. E claro, tem o investimento e a especulação, que são motores globais. E onde existe mais clareza regulatória, como o Brasil está buscando ter agora, isso tende a dar mais confiança para as pessoas entrarem nesse mercado. Nossa, quanta coisa! Fica muito claro esse dilema enorme dos governos, né? Como colocar ordem na casa, regular, sem sufocar a inovação que as criptomoedas prometem trazer. Perfeito. Essa tensão que define tudo. O controle do Estado versus a natureza descentralizada dessa tecnologia. A gente viu a busca europeia por um padrão único, a fragmentação e talvez desregulação nos Estados Unidos, e o caminho brasileiro tentando ser progressista, mas regulando. Olhando para frente, então, qual seria a grande questão que fica no ar para a gente pensar? Uma questão que as fontes levantam e que é fascinante é como as moedas digitais de Banco Central, as CBDCs, que são na prática o dinheiro oficial do governo, só que digital e totalmente controlado por ele, como elas vão coexistir com as criptomoedas descentralizadas que a gente conhece hoje. Qual vai ser o impacto dessa convivência ou talvez competição no futuro do dinheiro e na nossa autonomia financeira individual? Next level. Chegamos à nossa conversa final sobre criptomoedas. A gente já passou pelo básico, as moedas principais, como investir, regulação. Agora, vamos ter que encarar o lado B, né? Os golpes.
É muito importante entender os riscos. E são riscos gigantescos, viu? Nossa, nem fala. Globalmente, as perdas já passam de 79 bilhões de dólares, desde 2022. É muito dinheiro. E aqui no Brasil, a estimativa é assustadora. 40 bilhões de reais, que simplesmente sumiram nos últimos 5 anos. Milhões de pessoas afetadas. Pois é. E o que facilita muito isso, sabe, é que, bom, é um assunto novo, né? Meio complexo tecnicamente. Aí muita gente entra assim, atraída pela promessa de lucro fácil, mas sem entender direito onde tá botando o dinheiro. E os golpistas, eles adoram isso, né? Essa falta de conhecimento. Exatamente, se aproveitam disso. A ideia hoje é desvendar um pouco como esses golpes funcionam. E eles estão ficando bem sofisticados, né? Ouvi falar muito do uso de deepfakes. Ah, sim. Aqueles vídeos, áudios falsos, Isso. que parecem super reais. Usam até a imagem de gente famosa, tipo empresários, celebridades. Isso, para dar uma falsa credibilidade pros esquemas. Engana muita gente. E parece que isso cresceu absurdamente, né? Algo como 245% só no comecinho de 2024. Foi um aumento enorme. E os dados gerais mostram isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o FBI falou num aumento de 45% nas fraudes com cripto em 2023. Isso deu uns 5,6 bilhões de dólares em perdas por lá. 5 bilhões? É. E o mais doido, esses golpes com cripto foram só 10% das denúncias de fraude financeira, mas representaram quase metade de todo o dinheiro roubado. Nossa. Isso mostra como são eficazes, né? Mesmo sendo menos numerosos... Exato, mostra o tamanho do estrago que um golpe desses pode fazer. E a gente teve casos mundiais que ficaram bem conhecidos, né? Tipo a OneCoin. Ah, a OneCoin! Aquela que chamavam de a criptomoeda que não existia. A líder sumiu, né? A tal rainha das criptomoedas, Ruja Ignatova. Sumiu depois de levantar mais de 4 bilhões de dólares. Foi um escândalo. Mas como conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo? Sem ter nada de verdade por trás. Ah, foi uma combinação, sabe? Marketing multinível muito agressivo, promessa de lucro que não existe, aquele discurso de revolução financeira. Eles surfaram na onda da euforia das criptos. Entendi. E teve o BitConnect também, lembra? Prometia retorno diário e garantido com um robô que fazia trade. Lembro. Um robô infalível, né? Isso. Era um esquema Ponzi clássico, na verdade. Caiu e levou uns 3,4 bilhões de dólares junto. Usaram a tecnologia como desculpa, com fachada. E essa escala global de golpes, infelizmente, bateu forte aqui no Brasil também. A gente virou um alvo importante. Muito importante. Os levantamentos que saíram falam em, 23 empresas investigadas. Pirâmides financeiras disfarçadas de investimento em cripto. Prejuízo estimado em 40 bilhões de reais. Talvez até mais, né? E quase 4 milhões de brasileiros afetados entre 2018 e 2023. É gente demais. Sim, e tivemos casos aqui que foram gigantescos. A Unique Forex, por exemplo, foi o maior golpe nacional, acho. Unique Forex, eles prometiam quanto? Coisa absurda, tipo 1,5% a 3% ao dia. Ao dia. Nossa. Pois é, atraíram 1 milhão de pessoas. O prejuízo foi de 12 bilhões de reais. Usaram marketing pesado até com gente famosa, líderes regionais. Que loucura. E teve a Gás Consultoria, né, do faraó dos bitcoins, o Glideson. Ah, o faraó. Esse ficou famoso. Muito. Ele usava a imagem de ex-pastor para gerar confiança, prometia 10% ao mês, fixo. Movimentou 38 bilhões. 38 bilhões? E o prejuízo? Foi de 9,3 bilhões. O pessoal vendeu casa, carro, tudo para investir com ele. Foi um desastre social em algumas cidades. É impressionante como exploram a confiança das pessoas, né? Seja pela religião, pela promessa de vida fácil. Exatamente. E mesmo com prisões, operações da polícia, como essa recente, a Fantastos, que mirou um esquema de 1,6 bilhão, parece que sempre surge um golpe novo. É porque as táticas vão mudando, se adaptando, mas a base é quase sempre a mesma, sabe? São os velhos esquemas Ponzi com roupa nova, falsos robôs de trade, usam influenciadores, chegam pelas redes sociais, até app de namoro. Até app de namoro, sim.
Criam plataformas falsas, carteiras digitais que não existem. O centro de tudo é promessa de lucro alto, rápido e garantido, explorando a ganância ou, muitas vezes, o desespero e a falta de informação. E o impacto vai muito além da grana perdida, que já é um absurdo, né? 40 bilhões é quase 0,5% do nosso PIB anual. Exato. Eu fico pensando no impacto psicológico, nas famílias que perdem tudo, sabe? Na desconfiança geral que isso cria, até no mercado sério de cripto. Com certeza. Destrói a confiança social, né? Abala a fé das pessoas, inclusive em líderes comunitários, religiosos que às vezes endossam sem saber. E, claro, mancha a reputação de projetos legítimos de criptoativos. E como a gente combate isso? O que está sendo feito? Bom, a resposta tem que vir de vários lados. A CVM, que regula investimentos aqui, tem atuado, aplicado multas, comunicado o Ministério Público. A cooperação policial internacional também é fundamental, porque muitos desses esquemas são globais. Certo. Mas de principal, na minha opinião, é a educação financeira. As pessoas precisam aprender a desconfiar dessas promessas mirabolantes. Checar se a empresa tem registro na CVM para oferecer investimento. E a tecnologia? O blockchain que permite as criptos, ele pode ajudar também a combater? Pode sim. Como o blockchain é um registro público rastreável, especialistas e a polícia conseguem, em muitos casos, seguir o dinheiro digital. Ajuda a identificar para onde foram os fundos, às vezes até recuperar. É uma ferramenta importante na investigação. Junto com os canais de denúncia, né? Polícia, CVM, Procon. Isso, tem que denunciar. Ficou alerta máximo, então. A sofisticação dos golpes é grande e o estrago pode ser devastador. Todo cuidado é pouco. Exatamente, acho que o pensamento final é esse. Em qualquer mercado novo, complexo, volátil como o de cripto, o pensamento crítico, a pesquisa, a diligência antes de colocar seu dinheiro são mais essenciais do que nunca. E aquela regra de ouro, né? Nunca invista um dinheiro que você não pode se dar ao luxo de perder. Jamais. Perfeito. Bom, lembrando que nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria humana por Gordo Geek, gravado em 3 de junho de 2025. E não esqueçam, pessoal, deixem seus comentários, curtam e compartilhem essa análise. Ajuda muito a gente a continuar. Até a próxima!